Bem-vindos de volta ao podcast do TEDx Alcoaça. Daqui fala a Sofia Rocha e hoje trago-vos novamente uma convidada muito especial. O seu nome é Susana Querido e irá falar-nos um pouco sobre o seu percurso. Fiquem desse lado. Bem-vinda, Susana. É um prazer ter-te connosco neste episódio do podcast do TEDx Alcoaça. Queria aproveitar para te agradecer por teres aceito o nosso convite. Gostarias de te apresentar de uma forma breve? Obrigada eu pelo convite. Sim, chamo-me Susana Querido, tenho 36 anos, sou natural de Santa Catarina, das Caldas da Rainha, e sou professora de primeiro ciclo e de Educação Moral e Religiosa Católica, e pronto. Tal como foi referido, começaste por realizar uma licenciatura que te levaria então a ser professora de primeiro ciclo. No entanto, atualmente és professora de Educação Moral e Religiosa Católica. Explica-nos o que é que te levou a tomar esta decisão e como é que foi todo o processo até exerceres esta atual profissão. Então, depois de ter terminado o curso de primeiro ciclo, na altura existiam poucas vagas, não é? Haviam muitos professores e então estava a trabalhar num ATL na altura e decidi também apostar numa pós-graduação em Educação Especial. Estava a terminar essa pós-graduação e surgiu a oportunidade de dar moral, porque na altura, e ainda hoje, existe falta de professores. E houve uma colega que me disse, olha, porquê que não tentas dar moral? E eu disse, se calhar não tem nada a ver comigo, há alguns temas, algumas coisas que se calhar não me sinto bem à vontade, embora tivesse a licenciatura na prática do ensino, mas em ciências religiosas não me sentia muito à vontade. Mas, no entanto, arrisquei, mandei o currículo, porque na altura, como havia falta de professores, cada diocese tem um secretariado e aí nós mandamos os currículos e depois selecionam os candidatos e fiquei a dar aulas no Machial, que pertence a Torres Vedras. E apaixonei-me pela disciplina, vi que não tinha nada a ver com o que as pessoas pensam. A educação moral religiosa católica é muito mais do que catequese, igrejas, é um mundo onde dá para fazer montes de coisas. E aí vi que sim, tinha a ver bastante comigo, onde dava para envolver os jovens em vários projetos, onde dava para abordar diversas temáticas e depois saiu uma lei que eu acho bem, em que todos os professores de moral deveriam ter mesmo formação, porque senão também perde-se um bocadinho a credibilidade da disciplina. E depois decidi então tirar a licenciatura na Católica, na Universidade Católica em Lisboa, e depois o mestrado em Ciências Religiosas. E então ia trabalhando e à noite, durante 5 anos, ia a caminho de Lisboa, 2 vezes por semana, e foi um processo bastante doloroso, porque o curso é muito exigente mesmo. Às vezes achamos que de Educação Moral Religiosa Católica não há a passear pela escola e a fazer poucas coisas assim de concreto, mas o curso em si é muito exigente mesmo. E foi dos mais difíceis que tirei. E pronto, e desde aí tenho seguido por essa área e não me arrependo nada. Tenho aprendido muito e tem sido uma profissão onde nós vamos aprender muito profissionalmente e também pessoalmente. Sem dúvida. Para além disso, fazes parte do grupo missionário Anjoieto, que tem sido promotor da aproximação entre as dioceses de Leiria Fátima, em Portugal, e Sumba, em Angola. Como é que descobriste este grupo e justifica-nos esta entrada no grupo, por assim dizer? Sim, quando estava a estudar em Leiria, quando estava a tirar o curso de primeiro ciclo, pertencia a uma tuna, à turma académica, e tinha uma colega, a Cátia Biscaia, que também pertencia ao grupo missionário. E houve um dia que ela falou-me do grupo porque tinha vindo de missão nesse ano, e eu fiquei encantada com o que ela falou, com o trabalho que ela desenvolveu, e então pedi-lhe a ela se ela me podia apresentar o grupo. E foi assim, nesse ano, em 2003, depois fui com ela a uma das reuniões da apresentação
e conheci o grupo onde eles apresentaram o projeto e gostei mesmo muito da forma como o grupo trabalha, porque mais do que dar é ensinar a pescar, que é mesmo isso. As bases do grupo, além de ajudar a o desenvolvimento, é ensinar a fazer. O grupo basicamente trabalha entre Angola e Portugal, porque foi lá que foi fundado a primeira união, e mesmo assim temos muito trabalho que nem conseguimos dar a resposta. Às vezes perguntam-nos porque é que não vamos para outros países, mas não, mais vale fazer uma coisa concreta e bem do que estar a tentar fazer muitas coisas e não se chegar a lado nenhum. E então, a partir daí, desde 2003, que tenho estado ligado ao grupo. Primeiro fui em 2004, foi a minha primeira missão, fui durante 2 meses para Angola, durante os meses das férias escolares, naquela altura era assim, aproveitava-se os meses de julho e agosto, que era a altura que haviam mais estudantes e também outras pessoas de outras profissões poderiam alongar as férias, e depois a partir de 2006 percebeu-se que era importante criar uma ponte mais ligada, ou seja, não poderíamos ir durante 2 meses e depois voltar e as pessoas ficavam sem ninguém. Então percebeu-se que era preciso um trabalho contínuo, e então foi aí que surgiu a ideia da geminação entre a Diocese de Leiria e Sumpe, em que passou a haver um padre responsável de cada Diocese de Leiria em Angola, e a partir daí foi possível haver missionários durante mais tempo, onde podemos ir de acordo com a nossa disponibilidade, 1 ano, 2 anos, 6 meses, 4 meses, 8 meses, consoante. E desde 2006 até agora tem sido assim que funciona o grupo. Temos uma casa, um Sumbe, onde é a casa de apoio, onde acolhemos inicialmente os bens que nos oferecem e as coisas. É a casa da cidade, onde minimamente temos as condições como cama, luz, água, pronto. Onde fazemos o contato com as nossas famílias, mas a missão em si, e foi por isso que me apaixonei, é no meio das montanhas, onde não existe nada comparado com o nosso mundo, não é? As pessoas vivem ainda nas palhotas, nós para nos deslocarmos demoramos pelo menos 12 horas de jeep, porque é mesmo em terras de picada, por isso quem gosta de andar de jeep e de motas é uma ótima missão, porque nós para chegarmos às pessoas temos mesmo que ir assim um bocadinho na aventura. E a missão passas assim, passamos lá duas semanas ou 3, e depois descemos à cidade também para recuperar a força, comprar também mantimentos, e regressamos novamente à população. Pronto, é assim que nós, o dia-a-dia da missão não é um horário, todos os voluntários e os missionários que vão estão sempre em contato com a missão, mas é muito fácil porque as pessoas são tão simpáticas e estamos sempre envolvidos em alguma coisa e é assim. A missão em si, queres-nos apresentar também um momento que ainda te recordes com carinho, algo que tenha marcado? Tens alguma ideia? Sim, há muitos momentos, é muito difícil essa pergunta, porque existem muitos momentos muito queridos e também às vezes um pouco tristes, porque no sítio onde a missão se desenvolve, as pessoas têm falta de saúde, de escola, de meios de comunicação, é mesmo como se vivêssemos em plena serra sem nada, é mesmo um mundo à parte. E então o que eu guardo e o que eu nunca vou esquecer é como é que é possível pessoas que vivem no meio do nada serem tão queridas e tão simpáticas e o pouco que têm ainda nos dão. Porque é algo que nos custa muito como missionários. Quando nós chegamos, as pessoas, para já não há muitos carros, por isso o jeep da missão ouve-se logo à distância, porque no meio do silêncio, ao ver um carro ao longe, já se percebe que vêm lá os missionários. Então eles começam-se logo a organizar e quando nós chegamos ao pé, cantam e dançam à volta do carro, como se tu fosses assim um rei ou uma rainha, e nós não queremos isso, mas é a forma deles acolher, de agradecerem só por nós estarmos ali. E isso é muito rico e é o que toca, ficamos mesmo muito emocionados
E depois, quando vimos embora, no final, eles vêm ter connosco e oferecem-nos as coisas deles boas. Enquanto nós cá, e eu falo por mim, quando existe um peditório para alguma causa, nós muitas vezes damos aquilo que já não precisamos, não é? Olha, já não preciso destas botas, desta roupa, sei lá, do que for. E eles não, o que eles mais precisam é o que acabam por dar para dar de melhor às visitas que tiveram. E eu acho isso incrível. Posso dizer que no último dia que me vi embora, houve uma senhora que veio ter comigo e ofereceu-me um porco pequenino. Eu disse-lhe, eu não posso levar. Agradeci-lhe porque depois nós também temos que aprender a aceitar, porque se nós não aceitarmos, e é o que nos custa, eles levam a mal e acham que não são dignos de nos darem um miminho. E então também temos que saber aceitar aquilo que os outros nos dão. E eu não lhe podia dizer que não, tive que aceitar o porco, o pequenino, mas tive que lhe dizer, olha, eu não posso levar para Portugal, para já não pode ir comigo no avião, então vai ficar na missão e depois os missionários que virão irão tomar conta dele e depois vocês fazem uma festa depois de uma cerimónia e haverá um almoço em que todos possam comer. Será a missão a tomar conta do porco, mas agradeço, mas não posso levar por esse motivo. Mas fartei-me de chorar porque aquele porco era o bem de troca, porque as pessoas ainda vivem à base da troca de alimentos. Então aquilo equivalia, sei lá, é uma fortuna, porque mesmo uma coisa tão simples para nós, mas para eles é muita. Sem dúvida. Já agora, aproveito para te perguntar também sobre se qualquer pessoa pode aderir a este grupo ou se estará apta a fazer missão ou se precisam de ter alguns requisitos para poderem participar. Assim, toda a gente pode participar. Se bem que, se a pessoa sofrer de alguma patologia, se tiver algum problema físico ou se tiver algum problema psicológico, aí tem que se ter atenção, não é? Porque vimos muitas vezes pessoas que querem fazer missão ou voluntariado, às vezes também para se encontrarem, às vezes para fugirem a problemas que tenham e depois querem ir. Tem que ser um bocadinho cuidado, porque depois são dois problemas lá, porque lá já existem tantos. Então, se nós vamos para ajudar e depois, se chegamos lá com os nossos problemas, então é complicado. Então, esse é assim um requisito mais que possa impedir alguém. De resto, não. Toda a gente pode ir, desde de todas as profissões, todos são bem aceitos, porque, aliás, lá é preciso, neste caso da minha, onde eu pertenço, é preciso ajudar em todas as áreas, desde a culinária, a pedreiros, a ensinar os jovens que já começam a ter as motas na parte da mecânica, mesmo em pedreiros a ajudar a construir, porque não tendo escola, porque aquele sítio eles aprendem pelos outros, então é preciso formação em tudo, e por isso toda a gente é bem aceite. Contudo, quando alguém parte em missão, o nosso grupo faz sempre 2 formações, para a pessoa poder saber para onde vai, não é? Para ir preparada psicologicamente, chegando ao terreno é que sabe mesmo, mas antes para ter noção da cultura, do que é que poderá vir a encontrar. E estas formações são muito simples porque é basicamente conversas e partilha e mostrar fotografias e filmes, coisas assim, mas é preciso este acompanhamento. Não há nenhum missionário do nosso grupo que parta sem esta formação de base, que é saber para onde vai, para que também saiba depois como é que possa interagir com as pessoas. De resto, desde que haja amor, desde que toda a gente vá com o espírito aberto, sem grandes expectativas, porque às vezes há pessoas que acham que vão mudar o mundo e não é assim. Podemos mudar o mundo de alguém, mas a primeira regra do missionário é sentar e observar, estar com as pessoas, estar só. Às vezes só uma conversa, como nós estamos aqui, é a parte mais rica de uma missão, em que eles possam ter contactado com pessoas de outro país e nós também, mais do que uma formação, o estar próximo, eles saberem que alguém se preocupa com eles, isso é muito gratificante e é o primeiro pré-requisito. Alguém que queira ir, que vá com amor. Depois, em terreno, faz-se tudo. Agora vamos falar sobre uma das tuas expedições, a TZ.
Tanto levaste alunos contigo, como foste com o grupo de jovens de Santa Catarina. Sim. Vamos falar também sobre o que é TZ. Se quiseres fazer uma apresentação um bocadinho mais pormenorizada, estás à vontade. Decidi apresentar como sendo um local dedicado à vida em comunidade, na simplicidade, e que permite a reflexão a quem se predispõe a ir. Queria que nos apresentasses tanto uma das tuas oportunidades, ou seja, ires com o grupo de jovens, como a forma que foste de acompanhar os alunos do 12º ano, se sentiste que foram distintas essas duas oportunidades, e apresentares a experiência. Sim, acho que pronto, eu nunca tinha ido a TZ e fiquei muito grata pelo grupo de Santa Catarina, dos jovens, me terem convidado para acompanhar. Era algo que eu queria fazer, porque sempre só ouviu falar de TZ e eu nunca tinha ido. E quando surgiu a oportunidade, eu pensei, pronto, está na hora e acho que sim. E foi uma experiência muito rica. Gostei mesmo muito, sem desfazer a parte de acompanhar os meus alunos, mas gostei muito desta primeira experiência de acompanhar o grupo, os jovens que já tinham ido, já era a segunda vez, e eu que ia como responsável, é que era quase a minha primeira vez, foi a minha primeira vez em TZ. E então foi uma experiência bastante rica, porque foi no verão. E eu não conhecia nada, tinha estado a ler, a pesquisar, já conhecia mais ou menos de ler, agora conhecia no terreno, não. E quando cheguei à comunidade, fiquei completamente impressionada com a quantidade de jovens a nível internacional que se encontram. A comunidade de TZ fica em França, não é? TZ em si já é o nome da terra, e é uma comunidade ecuménica em que tem como objetivo juntar as várias igrejas do cristianismo, onde se possa rezar e partilhar uma vida ecuménica, ou seja, sem que os católicos, os protestantes, ortodoxos e outras igrejas, outras religiões também se podem juntar, mas sobretudo na parte do cristianismo, em que nenhuma seja mais importante do que outra. Ali o importante é estarmos todos em união, percebermos que podemos estar, cada uma das igrejas pode rezar e orar da forma como entender a Deus, e conseguirmos viver na mesma comunidade, não é? Partilhando dos mesmos valores, ainda que a oração possa ser diferente. Então é isso que é muito rico, que está muito bem organizado, existem várias tarefas, tanto existem para os jovens como existem para os adultos. E os jovens, a partir dos 16 até aos 20, juntam-se com outros, e depois os adultos, às vezes fazem um pequenino grupo também, entre os 20 e os 30, por exemplo, e depois os 30 para a frente. Cada grupo tem a sua responsabilidade. Existem várias equipas, porque são os próprios jovens de TZ que têm que trabalhar, ou seja, só funciona em comunidade. Nós é que fazemos a comida, que limpamos as casas de banho, é que organizamos os espaços, é que organizamos as orações. E, paralelamente a isto, existem os momentos das orações. Então, é assim uma semana, para quem vai, bastante agitada. Quem acha que vai para descansar ou para meditar e estar, não é bem assim. Ou tem que fazer essa opção e não se envolve em mais nada, ou então, se quer entrar mesmo na vida ecuménica, ali na parte prática, é sempre andar de um lado para o outro com muitos horários. Existem 3 momentos de oração, que é de manhã, ao almoço e ao jantar. Aí tocam os sinos e para tudo o que toda a gente está a fazer, é o momento em que toda a gente se encontra para rezar. Neste caso, as orações são através de cânticos, que são os cânticos de TZ, em que servem de meditação, de oração, onde são, como muitos jovens dizem, os momentos mágicos, em que muita gente, nesse momento, há um momento de silêncio, em que há uma altura em que se está mais ou menos 10 minutos e tem que estar mesmo em silêncio, e ao início, percebe-se o início da semana, quando se chega, na segunda-feira, a primeira oração, ainda fica ali um bocado de barulho, porque não estamos habituados ao silêncio, incomoda-nos um pouco, mas para o final da semana já se consegue sentir, e essa primeira experiência que eu fui a primeira vez
foi qualquer coisa surreal. Como é que podiam estar 4.000 jovens dentro de um espaço, não é? E o silêncio de todos. Isso é arrepiante mesmo. E depois com o cântico dos irmãos por trás é qualquer coisa de surreal. Com os jovens, quando eu acompanhei enquanto professora, foi diferente. Também foi assim muito rico, mas quando fomos foi a semana do Carnaval e então grande parte das pessoas que lá estão são portuguesas. É muito bom para eles porque depois também continuam com o contato, se calhar é mais fácil jovens de 16, bem, agora com a internet e essas coisas não, mas jovens com 16 anos mais facilmente continuam em contato com colegas que conheceram do Porto, do Algarve, ou, pronto. Mas acho que lhes falta sempre aquela experiência de conhecer pessoas de outros países, que no verão isso acontece. E por isso as duas experiências foram muito ricas, adorei acompanhar os meus alunos, aí já não tive tanto na parte não deu tanto para me concentrar ou eu também procurar um caminho para mim, porque eu ia como responsável e gerir 150 jovens, tentar ver se estavam todos bem, porque depois no inverno também é mais frio, ficam doentes, temos que estar ali um bocadinho mais disponíveis, mas foi igualmente, as duas experiências foram muito ricas e fico muito agradecida por ter conseguido acompanhar tanto o grupo de Santa Catarina, que me abriu as portas, que deu para conhecer TZI, graças às jovens e ao jovem que acompanhou, porque levávamos só um menino connosco. Depois consegui também levar outros jovens por causa dessa experiência. Em suma, dirias que superou as tuas expectativas? Sim, bastante. Eu não acho. Também tinha acabado de vir de missão, na altura, quando eu fui para a TZ, e quando me falavam de uma simplicidade, eu achava mesmo que não havia nada. Achava mesmo que, pronto, que era difícil o acesso aos meios de comunicação, sei lá. Depois cheguei lá e vi, não, isto afinal tem água quente, não é? Afinal ainda existem aqui umas tomadas com luz que dá para ligar os telemóveis, a net, isto, os dados móveis funcionam, afinal não estamos assim tão isolados. Contudo, fiquei, não foi preciso, fiquei bastante contente porque não foi preciso alertar. Podia ter ido por esse caminho, mas acho que também não temos que nos impor. E houve muitos jovens que optaram por essa semana não estar tão ligado à rede, tentarem viver aquele momento. Mas depende do jovem de como queira fazer o seu caminho. Quem quiser abstrair-se dos bens materiais consegue fazer esse caminho, mas se houver algum jovem que queira ir e que às vezes, mas eu vou para lá e dizem que não há nada, calma, há lá muita coisa ainda. Se levar, existe. Mas a expectativa foi muito, pronto, correu bem, superou as expectativas e acho que sim, que é um sítio muito bom para muitos jovens poderem ter uma experiência a nível religiosa. Aconselho, porque realmente depois percebi porque é que tantos jovens gostavam de se encontrar. Às vezes cada um vive sozinho no seu mundo e estão ali aquela semana para isso. Quem quiser faz esse percurso, quem não quiser pode apenas encontrar-se nos momentos de convívio, mas contudo fica sempre lá uma marca, por isso vale sempre a pena. Sem dúvida que fica. Ao longo da tua jornada, também surgiu a oportunidade de participares no voluntariado no Hospital Psiquiátrico do Telhal e levaste contigo também um grupo de alunos de 12º ano. Como é que foi essa experiência e, mais uma vez, podes dizer se a recomendavas ou se voltavas a repeti-la? Olha, claro, foi no ano passado, em 2020, por isso, olha, ainda tenho muito a agradecer ao ano 2020, porque consegui, sem tirar estas questões que nos afastaram e assim, mas foi um ano muito rico também. E começámos logo o ano com o meu grupo do 12º, dos meus alunos, a fazer voluntariado no Hospital do Telhal. E depois no Carnaval fomos a TZ também, por isso foi o início do ano, realmente foi espetacular a nível de experiências de voluntariado, que depois, não é, durante este tempo todo se foi vendo que deu frutos, porque depois eles foram fazendo outras coisas mesmo em tempo de pandemia e assim que continuou. Mas aí com os jovens eu lancei-lhes, é a parte que eu adoro de dar a disciplina de educação moral e religiosa católica,
porque mais do que falar, eu gosto de coisas práticas, daí o grupo ser bastante prático, e acho que nós, enquanto disciplina e professores, devemos também não estar só a falar, às vezes os jovens querem fazer coisas, mas não sabem como é que as hão de fazer. Então eu acho que, enquanto professora, também é a minha missão, que é tentar ajudá-los a descobrir um caminho e tentá-los que eles procurem. E estes jovens de Rio Maior, que os vou guardar sempre com muito carinho, porque foram mesmo espetaculares, quando eu lhes lancei o desafio e disse, olha, o que é que vocês acham de irmos fazer um fim de semana de voluntariado no hospital? E eles disseram, professora, espetacular, adorávamos, mas temos algum receio, não é? Porque o hospital psiquiátrico, eu disse, não, vai ser tudo bem organizado, vocês também não vão fazer nada que vos possa pôr em risco, vá. E então surgiu a oportunidade no segundo fim de semana de janeiro, logo no início do ano, e eles adoraram. Foi espetacular. O padre que está responsável pelo hospital no Telhal, acolheu-nos super bem. Quando chegámos, ele falou-nos primeiro das patologias que existiam, da forma como nós poderíamos abordar os utentes, os cuidados que deveríamos ter, e depois apresentou-nos os vários polos, ou seja, as várias tipologias de doenças que existiam, e segundo isso, depois os jovens foram distribuídos por 5 unidades onde se sentiam mais à vontade. Uns mais doentes, mais a nível de esquizofrenia, outros de depressões, outros jovens que tinham entrado no mundo das drogas e estavam em processo de tratamento. Pronto, existiam vários sítios. E então eles escolheram-nos. E foi espetacular. Eles estiveram a ajudar a fazer a animação, ou seja, em que era também só falar. Voltamos outra vez como no grupo missionário, o importante é estar com o outro, mais do que fazer também é importante, mas o dar atenção ao outro. E aqui no hospital foi muito isso. Foi o deixar abraçar, foi o falar, o sorriso, o ajudar, por exemplo, na hora da refeição, a servir os almoços, a limpar também, porque também era a ajudar os funcionários do próprio hospital, também na parte de limpar o chão, lavar a louça, essas coisas todas. E eu recomendo, os jovens adoraram a experiência. Fomos na sexta e regressámos no domingo e eles acharam que já vamos embora, temos que voltar a fazer. Eu disse, para o ano, depois olha, agora são vocês que vão se inscrever quando quiserem, depois ficaram com os contatos e muitos deles depois continuaram em contato com alguns dos utentes e pretendem voltar um dia também. Por isso foi uma experiência espetacular. Recomendo mesmo quem puder, porque às vezes nós não sabemos como é que poderemos ajudar aqui tão perto e aqui foi o voluntariado num hospital. Pronto. Para além desta vertente que temos estado a abordar, ainda participas do grupo Peniche a Correr. Como é que surgiu na tua vida o gosto pela corrida e, por sua vez, este grupo? Sim, eu sempre gostei muito de desporto e de correr, pronto. Como nasci numa aldeia, não é? No Casal do Rio, pequenina, mas temos estradas e trilhos espetaculares. E então, sempre pratiquei desporto. Houve ali uma altura em que realmente parei de correr, porque foi na altura que estava a estudar e a trabalhar e a tirar o curso de Ciências Religiosas, era muito exigente, não havia tempo para tudo. Mas quando acabei o curso, depois comecei aos pouquinhos, nas caminhadas, depois aos pouquinhos comecei a correr e sempre corri aí na mata do estado, ou seja, sempre gostei de correr em trilhos. Mais tarde começou a haver, parece uma moda, antes já existiam, mas parece de um momento para o outro começou só a ouvir falar de trails e coisas assim, e eu pensei, olha, por que não? Então, sempre corri aqui na mata sozinha, porque é que não posso agora também correr? A competição não me diz muito, mas sempre é uma forma também de ocupar os fins de semana. E pronto, e depois comecei-me a inscrever em algumas provas e comecei a adorar a parte do convívio, porque realmente uma coisa é correr em estrada,
outra coisa é correr em trilhos, trail, porque aí nós temos mais contato com os nossos colegas, porque nos ajudamos, no final acabamos por falar de algumas peripécias durante a corrida e o ambiente é ali bastante de festa. Depois, entretanto, já tinha participado em várias corridas sozinha e pensei, um dia, se calhar, vou procurar um grupo em que mais ou menos, que eu acho que tenha a ver comigo. E como, atualmente estou a viver em Peniche e conheci alguns membros do grupo do Peniche a Correr e no início deste ano o Peniche a Correr organizou uma corrida que era para angariar fundos para ajudar os bombeiros voluntários. Participei na corrida e depois, como ganhei o terceiro lugar a nível geral e o primeiro do meu escalão, da idade, eu pensei, olha, isto é um sinal, se calhar é aqui que vou ficar, já que foi aqui que ganhei tantos prémios, entre aspas, em corrida de estrada, que nem é muito o que eu gosto, mas então vou por aqui. E pronto, o dinheiro que ganhei da corrida serviu para a inscrição para o Peniche a Correr e fiquei. E estou muito grata porque o grupo, além de ser de desporto, tem desenvolvido bastantes campanhas também de solidariedade e mais uma vez voltamos aqui a ver que o desporto também está sempre ligado a campanhas de solidariedade, através de corridas, através de caminhadas. Estamos lá. E durante mesmo a altura da pandemia continuámos a fazer alguns eventos, que era correr por esta ideia, que era alimentar, ou seja, as pessoas iam-nos entregar os alimentos, nós estávamos a correr e as pessoas iam entregar-nos os alimentos a um local, neste caso ao parque da cidade, e depois nós do grupo é que organizámos os cabazes e oferecemos às famílias com mais necessidades, não às famílias que estavam referenciadas muitas vezes pela junta de freguesia, não é? Mas aquelas famílias que nós conhecíamos que se calhar estavam a passar mal com esta pandemia, mas que tinham vergonha de falar. E pronto, mais uma vez aqui temos o desporto e a missão ligadas umas às outras. Em 2019, através desta paixão, surgiu um evento, o Trilhos do Catano, na Comeira, em Santa Catarina, que consistiu em 2 percursos, um deles idealizado para a caminhada e um outro para a corrida. Foi projetado na Mata do Estado, está em vista uma nova edição? Olha, foi muito giro, foi espetacular. Nós realmente temos tantas coisas naturais perto de nós e às vezes não as usamos. E aqui deu-se a vontade dos jovens de quererem fazer alguma coisa diferente pela terra. E então houve um grupo que se juntou para dinamizar a terra, neste caso a Comeira, e surgiu a ideia, olha, por que não um trilho, por que não um trail, a iniciação ao trail e uma caminhada para as pessoas conhecerem também aqui a Mata do Estado. E assim foi, nós fizemos. Foi muito cansativo a organização, mas foi bastante positivo porque os jovens envolveram-se bastante. Toda a gente que ajudou foram todos uma benção, porque ninguém faria nada sozinho. Embora houvesse um grupo, éramos 5 a organizar, mas não conseguiríamos fazer nada se não tivéssemos a ajuda das pessoas, mesmo na organização dos alimentos, que depois nós fizemos também um almoço, nem que fosse as pessoas que tiveram, os mais jovens, os pequeninos, que alguns ficaram a marcar as passagens para os atletas saberem por onde passar. E foi mesmo um dia em que eu acho que as pessoas se juntaram por um bem da terra. E foi mesmo bastante gratificante. Ficámos com a vontade de querer repetir e estávamos para repetir mais um evento agora durante 2020, que já passou, mas depois, derivado à pandemia, não foi possível. Agora vamos esperar que as coisas acalmem, quem sabe 2021 mais para o final ou 2022, mas ficámos ali com o gostinho e vimos que valeu bastante a pena e que tem pernas para andar. Por fim, gostaria de pedir que deixasse uma sugestão cultural aos nossos ouvintes,
Poderá tanto ser um livro que tenhas gostado de ler ou um evento que tenhas participado e que sugiras a alguém. O que é que tens para nos oferecer? Olha, eu acho que existem existem muitos eventos que infelizmente não se puderam realizar derivado a este tempo de pandemia, mas contudo ainda estão a acontecer, não é? E acho que as pessoas deveriam apostar e continuar a apoiar as causas da terra. Eu sei que em Alcobaça tem-se feito alguns eventos e aconselho as pessoas a procurarem os horários, mesmo sendo de manhã, que por causa das horas, ou às vezes ao final, às vezes há eventos que até são à tarde, numa hora assim meio estranha, mas que quem puder que participe, que vá. Às vezes não é preciso ir para muito longe, há coisas que se fazem na própria terra muito, muito ricas e às vezes não damos assim tanto valor. E acho que é por aí, é o conselho que eu dou, mais do que estar a sugerir um teatro ou um livro, é poderem apoiar os artistas que têm estado também parados, é poderem ver os horários, os folhetos e saírem um pouquinho também dentro das medidas, não é? Ter atenção, claro que pronto, respeitando as regras, mas não terem medo, porque é preciso esta parte na cultura. E eu sei que em Alcobaça tem havido alguns concertos, mais a nível de música contemporânea, é o meu conselho. Agradecemos imenso por esse conselho. Queria também agradecer-te por teres aceito o convite para participares no nosso podcast, porque sem dúvida tens uma experiência diferente do usual e certamente irás influenciar as pessoas a fazerem missão por elas próprias ou mesmo a aderirem ao voluntariado de certa forma. Sem dúvida que destacas e que acrescentas bastante valor a todas as pessoas que vão ouvir este episódio e é por isso que estou mesmo muito grata por teres dedicado um pouco do teu tempo para esta iniciativa. Eu é que agradeço o convite. Nós muitas vezes fazemos as coisas, nem temos noção do impacto que podemos causar nos outros, mas é um bocadinho como tu dizes, às vezes um pequenino exemplo é como mandar uma pedrinha ao rio, não é? Cria uma onda, depois vai contaminando outras e tudo o que eu fui fazendo também foi assim, foi alguém que me influenciou e por isso estou bastante grata pelo convite e desejo todas as felicidades para o vosso programa também. Muito obrigada.